Graças a Deus. Amém. Amém. Eu estranho um pouco o microfone de mão ainda, né? Daqui a pouco está aqui embaixo. Mas para nós é um prazer também estar servindo vocês nesta noite. Alguns de vocês já conheço, de outras caminhadas, né? Para quem não me conhece, eu sou Diego, sou pastor, um dos pastores do Mevran, Arthur Nogueira. Temos um grupo de convívio aqui em Mineira, né? Onde a gente está também trabalhando junto com outros pastores, o pastor Bimael e a pastora Ana são um deles, que a gente caminha junto aqui para estar estabelecendo o reino de Deus. Amém. Sabemos que o reino de Deus não é um homem ou uma igreja, é no coletivo. E nessa noite eu quero trazer algo do coração de Deus para vocês. Até falei para a pastora Aninha me dar uns minutinhos a mais, e eu quero que vocês me emprestem o seu coração para mim nesta noite. Quero começar a estabelecer algo da parte de Deus que eu creio que vai mudar a sua mentalidade em relação à palavra graça. Muitos têm falado da graça hoje, mas uma graça superficial. Eu quero cavar um pouquinho mais com vocês. Uma das coisas que eu aprendi na faculdade teológica é sobre a pregação expositiva, né? E Deus tem me dado essa graça de expor a palavra do Evangelho. Então nessa noite aqui eu quero que vocês emprestem seu coração e seus ouvidos para aquilo que Deus vai nos ministrar aqui. Deixa eu só... Quantos já ouviram falar sobre a doutrina da graça? E você pode ficar tranquilo que eu não vou falar sobre eleição ou predestinação. Pode ficar tranquilo que isso aí vai ficar para uma nova oportunidade, né? Estava até comentando com a pastora hoje que a gente vai acabar um pouquinho mais essa linha teológica, para depois a gente... O nosso intuito aqui não é de Paulo, não é de Apolo, o nosso intuito é Cristo. Amém. E Cristo crucificado. Amém? Amém? Abra comigo, você que trouxe a santa palavra de Deus, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3. Aí, eu orei para minha filha ali atrás, ela estava com febril e pelo jeito já está voltando ao normal. Se tem alguém aqui que está com algum tipo de enfermidade, de doença, febre, infecção, inflamação, levante suas mãos. Pai, nós oramos em nome de Jesus uma vez mais. Embaixo de uma palavra de conhecimento, Senhor Deus, nós repreendemos toda enfermidade, toda doença, toda infecção. Amém. Em nome de Jesus, nós ordenamos que essa inflamação, essa bactéria saia do organismo deste homem, dessa mulher de Deus. Nós ordenamos fora em nome de Jesus. Amém. Pai, na autoridade do nome de Jesus, estabelece a cura divina, o milagre criativo, da maneira que o teu filho e que a tua filha entrou nesta casa de oração, que eles não venham sair da maneira que entraste, que eles saiam totalmente sarados, curados, renovados e fortalecidos para o louvor do teu nome e da tua glória, Pai. Assim nós ministramos a oração da fé, Pai, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém. Você recebe essa oração? Amém. Amém. Você já abriu a sua Bíblia em segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5? Amém. Eu creio que esse texto é conhecido de muitos estudantes da Bíblia que estão aqui. Mas eu quero cavar que aqui tem pepitas de ouro, aqui, revelação do coração do maior das mãos. Aleluia! Amém? Na minha versão está escrito assim: não possamos verificar alguma coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. O que eu vou falar aqui para vocês, para muitos vai ser uma libertação, para muitos vai se chocar, porque falar da graça, ou você segue a graça bíblica, ou você segue a lei. Não tem como os dois caminharem juntos. E é isso que eu quero construir nesta noite. Quantos eu costumo dizer para os discípulos que Deus tem me confiado a discipular nesse tempo: se você crê certo, você vive certo, você caminha certo. Porém, se você crê errado, você vive errado e as coisas estão erradas. Muitos de nós fomos enganados pela religião nesses últimos dias. E isso foi profetizado pelo apóstolo São Paulo, seu filho na fé de Timóteo. Então nós voltamos a examinar as Santas Escrituras. E um dos maiores debates hoje que a palavra de Deus nos ensina
Por que viver debaixo da lei ou por que viver debaixo da graça? Tem esse contexto. O apóstolo Paulo escreveu isso aos Romanos. E é isso que eu quero discutir com vocês. Infelizmente hoje, o Evangelho não é mais um Evangelho puro, um Evangelho simples. O Evangelho hoje virou uma salada mista. Sim ou não? Sim. Hoje o Evangelho é um Evangelho mais catolicismo. E abro parênteses aqui, nós amamos os católicos. Amém? Amém. Nós não temos a pessoa dos católicos que nós amamos, nós rejeitamos a sua doutrina. Nós amamos também as pessoas que se dizem evangélicas. Por quê? Porque eu hoje, estudando a Santa Palavra de Deus, eu não me considero evangélico. E quem escuta o nosso apóstolo sabe disso. A Palavra de Deus não ensina a gente a ser evangélico. A Palavra de Deus nos ensina a ser filhos e filhas de Deus, a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então o meu propósito aqui é gerar Cristo em vós. Amém? Outra coisa que eu vejo, o Evangelho hoje também tem sido Evangelho mais judaísmo. E nós não temos uma cultura judaica. Judeu é uma coisa, cristianismo é outra coisa. Amém? Nós amamos os nossos irmãos judeus, mas que eles fiquem a cultura deles lá. Nós somos gentios salvos pela pregação do apóstolo São Paulo. Amém. E é isso que eu quero descortinar para muitos de vocês. Os mais velhos na fé aqui vão entender, mas os mais novos vão começar a fundamentar a sua vida em Cristo. Eu costumo dizer que a minha filha na fé e meu filho na fé, Mateus e Bianca, eles estão começando certo. Por quê? Porque eles não foram contaminados pela religião. Amém. Pelos dogmas da religião. E o que eu falo, não é religião católica, é religião evangélica. O comércio que entrou dentro da igreja evangélica. Então eu me sinto em casa quando a pastora Ana e a pastora Bimael me disse que eu estou em casa, na casa do Pai. Amém. Porque na casa do Pai vocês podem explanar o que está no coração do Pai. Amém. Amém? O que é o Evangelho? Você já fez essa pergunta para vocês? O que é o Evangelho? Essa pergunta veio ao meu coração em outubro do ano passado. Um ano está fazendo. O que é o Evangelho de Cristo Jesus? O que é? Para mim ou para você? Muitos vão falar, é as boas novas? É a propagação das verdades espirituais? Mas o que é o Evangelho para vocês? Faço essa pergunta para vocês. O que é o Evangelho? O Evangelho de fato sim, é as boas novas do reino de Deus, é o favor de Deus para com os homens, é o manual de vida que Deus deixou para aqueles que o temem. Diga amém por isso. Amém. A palavra de Deus, você pode aplicar a sua vida no santo livro, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que eu e você precisamos está revelado nesse livro. Aleluia. Pode estar oculto diante dos seus olhos algumas coisas, mas diante de uma vida no Espírito, vai descortinar. Amém? Amém? Hoje muitos vão entender de fato o que significa a graça de Deus. Nós temos mais um pentecostal aqui. Achei que era só minha filha. Aleluia. Que de fato é a graça de Deus. Então é a segunda pergunta que eu quero colocar no seu espírito. Primeira pergunta, o que é o Evangelho? E a segunda pergunta, o que é a graça de Deus? Amém? Amém. Estamos juntos daqui? Amém. Eu fui estudar um pouquinho sobre a graça no seu original, e a palavra graça vem do original grego antigo, e ela significa charis, da onde vem a palavra favor imerecido. A palavra charis revela para nós favor imerecido. E a palavra graça no hebraico antigo significa charismata, que é a mesma coisa ou a mesma aplicação que Paulo usa em 1 Coríntios capítulo 12 sobre dons. Então a palavra charis e charismatas são primos, elas caminham junto, tanto no original hebraico como no grego antigo. Amém? Então, só para começar a descortinar o que é graça, graça é um dom que eu e você recebemos de Deus, é gratuito. Eu e vocês não precisamos fazer nada para recebermos, simplesmente Cristo já fez na cruz. Amém. Isso está revelado em Efésios capítulo 2, versículo 8 em diante. Nenhum dom se paga preço para receber. Isso quer dizer o quê? Todos os dons de Mateus, Apocalipse, você recebe pela graça. Fé, que
fé é igual a graça. E agora eu quero mais uma coisa: a fé não é uma doutrina e a graça também não é uma doutrina. Fé e graça é uma pessoa. Aleluia. Se chama Jesus Cristo. Aleluia. Só Cristo pode estabelecer a fé no meu coração, Amém. no seu coração. E só por meio de Cristo Jesus na cruz que Ele pode estabelecer a graça para mim e para você. Amém. Amém. Por isso que hoje nós gentios temos uma revelação extraordinária sobre a graça, como os nossos irmãos judeus ortodoxos não conseguem compreender, porque ainda eles estão vivendo debaixo da lei. 2 Coríntios capítulo 3, 5, como já explanei, não que possamos reivindicar alguma coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aqui eu eliminei mais ou menos umas 43 heresias que possa vir, que é aquelas pessoas que são chamadas ao ministério, porém recusam o ministério. E quando eu falo de ministério, eu não estou falando de subir no altar, ministrar adoração ou pregação. Você for chamado para alguma coisa dentro do corpo de Cristo. O próprio texto de 1 Coríntios capítulo 12, a parte B do versículo, lá no capítulo 13 em diante, você vai ver que Paulo vai começar a explanar sobre o corpo de Cristo, os seus membros bem encaixados, bem engajados, e cada um tem a sua função. Então você não precisa ficar limitado nos seus próprios méritos, porque os nossos méritos não valem nada diante de Deus. Nós temos que depender totalmente dele. Amém. Amém? Amém. Eu fiquei feliz. A hora que eu estava vindo para cá, eu comecei a sentir sempre aquele arrepio no espírito, né? Porque eu estou acostumado a pregar em algumas igrejas, e quando a gente chega, a gente se sente à vontade, mas quando a gente é chamado para pregar em outras denominações, parece que dá um temor maior, mesmo sabendo, conhecendo o coração dos pastores dessa casa. Mas eu fiquei feliz porque as pessoas falaram assim: não vem de voz, não fica limitado ao esboço que você preparou, fica limitado à minha voz. Amém. Amém? O texto de 2 Coríntios está dizendo o que para nós? Não há mérito algum em fazer a obra de Deus na força do próprio braço. O que isso quer dizer? Você, para quem conhece a minha história com a pastora Ana, todo mundo sabe que eu saí do mundo do rodeio. Quem olhava para mim nem imaginaria que eu hoje estaria no altar pregando a palavra de Deus. Mas a minha malemar sabia ler e escrever. E aí eu costumo dizer que eu não sei nem ler e escrever direito. Mas Deus tem me levado para 3 países já, pregar o Evangelho de Cristo. Fiz obra missionária no Chile, preguei na Argentina, prego em alguns lugares do Brasil, tudo por mérito da graça. Isso eu não vejo, eu não sou qualificado. Todas as vezes que eu olho para mim no espelho e falo: quem é você? Porque se eu for olhar para dentro, eu tenho que olhar para Cristo, porque de mim mesmo não tem mérito nenhum. Então eu quero encorajar você, seja você o mais novo que está aqui nessa noite, ou o mais velho de idade e experiência. Eu quero encorajar você a continuar a caminhar naquilo que Deus estabeleceu para você. Amém. Aquela promessa que Deus fez anos atrás, Amém. Deus é fiel para cumprir. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Sem Jesus nós não podemos fazer Nada. E aonde está revelado isso? Em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, e eu nele e vocês em mim serão e darão muitos frutos, porque sem mim não podeis fazer nada. Então toda obra tem que ser feita por intermédio de Cristo. Começa em Cristo e termina em Cristo. Aleluia. Amém? O nosso pastor costuma dizer que a obra de Deus ela não abre, a obra de Deus nasce. Primeiramente nasce no coração de Deus e segundamente nasce no coração dos anjos da igreja. Amém. Amém? Amém. Então se você tem um projeto de Deus, Deus estabeleceu, pode ficar tranquilo que no tempo certo Deus vai estabelecer. Aleluia. Aleluia. Coloque Cristo. Eu costumo dizer que nós temos que colocar Cristo em tudo. E isso não é ser religioso ou ser fanático. Isso é ser discípulo. Aleluia. Amém? Amém. Aqui está a primeira revelação da graça. Deus faz tudo em todos, para que todos sejam alcançados pela pregação do Evangelho. Vou repetir. Deus faz tudo em todos, para que todos sejam alcançados pela pregação do Evangelho. Eu estava
2 domingos atrás, Paulo, nós estávamos no Cast Defy, em Piracicaba? 2 domingos. Isso, 2 domingos atrás. E lá as crianças oram em línguas. Crianças de 5 anos, 6 anos. O filho do pastor de 8 anos profetiza. É a coisa mais linda. Coisa mais linda. Nós não podemos limitar o poder do Espírito Santo. Aonde há a liberdade, o Espírito Santo usa todos. Todos sem exceção. Você não precisa ser estudado, você precisa estar na dependência dele. Aleluia. Você precisa ter o cheiro dele. Amém. A comunhão com ele. Amém. Amém. Como eu falei aqui, fazer uma explanação de 2 Coríntios. Olha o versículo 6. De 1 Coríntios. Reserve o seu dedinho em 2 Coríntios e volta uma carta para trás. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7. E a pastora Ana, a hora que ela estava adorando o Senhor, ela fez essa explanação desse texto. Está escrito assim: eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento? Deus. Quem dá o crescimento? Deus. Quem vai dar o crescimento da obra de Deus é Deus. Quem vai dar o crescimento, a multiplicação da sua empresa é Deus. Amém. Quem vai honrar a sua família é Deus. Amém. Quem vai honrar o seu negócio é Deus. Amém. Tudo vem de Deus. Porém, você tem que colocar Deus no centro, no seu devido lugar. Amém? Amém. E ele continua explanando. Por isso não é quem planta alguma coisa ou nem quem rega, mas é Deus. Você vê que Paulo está exaltando a Deus. Então todas as vezes que você honrar a Deus, seja em qualquer lugar que você esteja, Deus vai dar o crescimento. Aleluia. Amém? Amém. E isso é favor imerecido. Isso é graça. Amém? Amém. Quando você começa a experimentar a graça, ainda que seja um ato involuntário, você já começa a desfrutar da graça. Todo mundo nasce na graça. Amém? Amém. Mas todo mundo desfruta da graça? Não. E é isso que eu quero descortinar nessa noite. O segredo da graça é você amar o seu. Essa é a maior revelação do cristianismo. O próprio Cristo diz: amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ele continua: e amará o seu próximo. Ele resumiu o 613. Você sabia que a lei de Moisés é 613? Já comecei a dar um nome na sua cabecinha, né? Eu antecipei, eu comi bom aqui para falar a verdade, né? Como sempre. O que quer dizer o amor de Deus? Quando você começa a experimentar o amor de Deus, que está revelado em Cristo Jesus, você tem o coração batizado. Antes, quando eu conheci, esse ano de 2019, faz 10 anos que a gente se conhece, porque eu comecei a congregar com o pastor Márcio em 2009. Faz tempo, hein? Né? E eu tinha um costume todo, porque eu era evangelista, eu chegava na igreja e eu falava o quê? Dá um beijo pro Pai, para que seu coração seja batizado pelo céu. Isso tem quadro no meu coração até hoje. Nós precisamos ser batizados diariamente pelo amor de Deus. Amém. Porque Mateus capítulo 24, versículo 12 fala que por aumentar a iniquidade no coração de muitos, se esfriaria muitos também. Aí eu faço a pergunta para a amada igreja: essa palavra é para o mundo ou é para a igreja? E é isso que tem acontecido. Hoje eu estava vendo no IBGE. O IBGE na nação brasileira já está em mais de 70 milhões de cristãos desviados. Misericórdia. Até 2022 cresce o IBGE que a nação brasileira, a sua maioria vai ser de protestantes. Aí eu pergunto: na mesma medida 500 pessoas na igreja saem, e nós precisamos fechar as portas dos fundos. E agora eu falo como pastor local: o que fecha as portas dos fundos é amar as pessoas, é discipular as pessoas, é cuidar das pessoas. Amém? Amém. Mas essa função não é só dos pastores, essa função é do corpo de Cristo. Amém. É todos tendo uma mentalidade de família. Amém. Amém. Amém? Amém.
quando você se preocupa, hoje se você olhar para trás, eu sei que faltou alguns irmãos aqui. A filha da pastora Angela não está aqui. Tá Não, bom. sim, eu sei que ela está com a voz também, né, se fala que está, mas eu já senti falta de outros irmãos também, que o dia que eu vim aqui eu vi e hoje vocês não estão. O meu coração de pastor de igreja local, amanhã já liga para eles, eu mando uma mensagem. Coisa que a gente tem restaurado, tem tentado restaurar no nosso meio. Isso é uma tranca que fecha as portas dos fundos, se preocupar com o seu próximo. Amém? Amém. Qual era o sentimento que Cristo tinha pelas pessoas? Qual era o sentimento que Cristo Jesus tinha pelas pessoas? A palavra Paixão. compaixão é colocar a sua aflição na pessoa. Compaixão. Aquilo que você, calunias, está sentindo, eu tenho que me colocar no lugar dela, sentir por ela. E diz o texto sagrado que Jesus, olhando para as multidões, sentia a íntima compaixão delas e curava todos. Então, o que eu aprendo? Que o amor cura. Aleluia. Eu fiz um seminário alguns dias atrás lá em Corderópolis, falando só sobre isso, que o amor de Deus cura, o amor de Deus perdoa, o amor de Deus restaura, o amor de Deus reconcilia. Amém. O amor de Deus é a base do cristianismo. Por isso que eu volto a repetir, que quando você conhece o amor de Deus, você desfruta da graça de Deus, porque a mãe graça são gêmeos. Aleluias. Qual é o DNA do Evangelho? Qual é o DNA do Evangelho, igreja? O amor. O DNA do Evangelho é o amor. A maior expressão do amor estava revelado na cruz. E eu costumo dizer, os meus estudantes até sabem o que eu vou dizer. Eu pergunto: Jesus é amor? Jesus é amor? Todo mundo concorda que é amor? E se eu falar para você pelas escrituras que não? Tchan, 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 tchan. A Bíblia fala em 2 Coríntios, na bênção apostólica, capítulo 13, versículo 13 e algumas Bíblias, versículo 14, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo. Deus é amor. Jesus é a expressão do amor. Então quem olha para Jesus contempla o amor. Amém? Então é esses trocadilhos que a pregação expositiva nos ensina a examinar as Escrituras. Mas eu posso dizer que Jesus é amor? Lógico. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Amém? Amém. Mas quando porque se Deus é amor, por que o judeu ortodoxo não consegue ver o amor de Deus, não consegue ver a justiça de Deus? Porque a maior loucura que entrou na cabeça dos judeus foi o quê? Que Jesus era o Messias, a expressão exata, na medida exata do amor de Deus. Mas eles não conheceram o amor de Deus. Sim ou não? Sim. Jesus, ele restaurou algumas pessoas através do amor. Eu quero ganhar tempo, que o meu horário já vai indo. Eu ia falar de Pedro. O amor de Jesus restaurou Pedro. Porque Pedro não enxergava porque Jesus era a expressão do amor. Porque Jesus falava uma linguagem como Deus, porque ele já estava ressuscitado. Amém? Se você ler se você ler o Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 15 ao 17, você vai ver aquela expressão: Pedro, tu me amas? E a gente está falando um pouquinho mais no original grego, você vai ver que Jesus está falando do amor ágape. E Pedro não conseguia entender, porque o amor ágape é o amor de Deus para com o homem, não de homem para com Deus. E pela segunda vez, Jesus fala: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. E Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, Jesus ficou com ele o quê? Impondo. E Pedro falou assim: tu sabes, porque Pedro ficou. O texto sagrado fala que Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes. Mas ele não estava entendendo que agora mudou a palavra. Ele estava falando do amor de homem para com homem, do amor filéus. Filéus, sim, o amor filéus. O amor filéus de um homem para com um homem. E aí,
que foi? Aí veio a revelação: apacenta minhas ovelhas. E você vai ver, você fazendo a exegese do texto, você vai entender que Jesus falou assim: Pedro, se eu não intercedesse por você, Satanás ia peneirar você, mas quando tu se converteres, converte teus irmãos. Foi neste momento que Pedro se converteu, porque através, se você fazer a ponte com o último capítulo de João, com os primeiros capítulos de Atos, você vai ver quem que é o líder da igreja. E ele foi o líder de toda a história. Amém? Amém. Então eu só estou querendo enfatizar que Pedro teve uma revelação da graça. E Paulo mais para frente vai arredondar a graça nele. Amém? Amém. Então só para a gente ganhar um tempo aqui, eu escrevi várias coisas sobre isso. Uma coisa que eu queria destacar aqui nesse texto, o segredo do versículo de João, capítulo 21, versículo 15 ao 17, é você não ter que amar a igreja para apacentá-la. Vou repetir: nós não temos que amar a igreja para apacentá-la. Gente, vocês estão chocados comigo. Olha para trás, pastor, na cara dos povos está tudo. Dá um sorriso para alegrar meu coração, amados. Eu estou pregando o Evangelho da Graça. Amém. Nós não temos que amar a igreja para apacentá-la. O segredo desse versículo, nós temos que amar a Jesus para poder apacentá-la. Por quê? Porque se nós amarmos a igreja em primeiro lugar, a igreja ela tem falhas, ela tem problemas, porque ela é composta de várias pessoas, várias cabeças, corações pensantes. Amém? A igreja vai nos ferir, vai nos machucar, vai nos ofender, mas o que faz a gente suportar tudo isso? O amor de Jesus. Então a maior revelação que eu tenho hoje da graça é o amor de Jesus. Se essas pessoas que são fora da igreja, por causa, o pastor não ligou para mim, e o discipulador não mandou mensagem, irmão, isso aí é mimimi, isso aí não é evangelho. Porque os pastores dessa casa trabalham, então temos que ser compreensivos com eles também. Porém, nós temos que amar a Jesus, ao Cordeiro de Deus. Porque quando a gente já começa a receber o amor dele, a gente começa a impartir o amor dele. Aleluia. As pessoas perguntam: Diego, você nunca teve um pastor por perto, um discipulador por perto? E como você começa a fazer? Porque eu tenho que buscar no meu quarto. Eu tenho que fechar a porta no meu quarto e buscar ele. Ou no caso hoje é na mangueira, né? Eu tenho um lugar ali no meio dos matos, ali perto da faculdade, ali, dá um limpe ali. Eu entro no meio daqueles eucaliptos lá e vou lá. Eu com a minha filha. Aí chega até eu dormir comigo. Dá, no meu conforto. Mas é o meio que a gente tem que estar nos nutrindo para poder nutrir a igreja de Deus. Porque a igreja não é nossa, é a igreja de Deus. Aleluia. Amém? Amém. Deus não deu a igreja para o pastor. Deus não deu a igreja para o pastor, mas deu o pastor para a igreja. Amém. Todas as vezes que você precisar dos pastores dessa casa, eu creio que vocês vão ter. Amém. Mas eu posso também ter certeza que todas as vezes que o pastor dessa casa precisar de vocês, alguns de vocês não vão estar. Já faz 12 anos que eu sou pastor. E eu sei. Nunca fui pastor de frente, sempre fui pastor segundo, terceiro e assim por diante. Mas eu sei. Por isso que eu escrevi isso. Aí Deus deu nós para vocês. Mas nós sabemos que a hora que a corda apertar, né, pastor? Nós não vamos ter. Então por isso que a gente tem que reconstruir esse evangelho da graça. Porque o evangelho da graça fala do evangelho de família. Um cuidando do outro. Amém? Amém. Gostei do seu aleluia, irmão. Foi sincero o seu aleluia. Porque é essa mentalidade que Jesus veio estabelecer. Se você ler o Evangelho de João capítulo 14, eu vou voltar para o meu Pai, onde há muitas. Vocês cantaram sobre aqui. Então Deus está falando o quê? Jesus está falando, está tipificando uma igreja que vai ser muita, vai ter muitos lugares, mas vai ser uma família só. Aleluia. Então por isso que nós temos que restaurar esse amor pelo nosso próximo. Amém. Amém? Amém. Agora voltemos para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, eu vou correr. Pai, o milagre de Josué acontece nessa igreja dessa noite. Pai, isso aconteceu lá em Cordeiro.
6. E Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vocês conhecem muito esse texto, amém? Amém. Esse versículo é o coração da graça, sim ou não? Sim ou não, igreja? Ele está bem claro que uma chave mudou dentro do coração do apóstolo São Paulo quando ele teve essa revelação. Está muito claro esse texto. Nós estamos diante de um novo tempo em Deus, porque até nesse exato momento nenhum dos 12 apóstolos tinha entendido a graça. Porque você vai ver Paulo resistir Pedro na cara, falando: você quando está com a gente, você fala que é gentil, mas quando você está com os judeus, você tem a mentalidade de judeu. E aí, Pedro, lá na segunda carta dele, ele vai falar assim: Paulo, falando em enigmas, pregava difícil, mas hoje eu entendi que ele pregava, por isso que me resistiu na cara. Paulo entendeu que a exortação que Pedro fez, ou melhor, a exortação que Paulo fez para Pedro, ele viu que estava no Espírito. Você não pode ficar em cima do muro. Estava conversando com a eu chamo a Bianca de filha, tá, gente? Minha sobrinha. Que hoje tem muitos pastores em cima do muro. Nós não podemos mais ficar em cima do muro. Nós somos pregadores da nova aliança. Nós somos pregadores do Evangelho da graça. Amém. E ponto final. Está bem claro isso no texto. Nós não somos ministros da antiga aliança. Deus não tem compromisso com pastores, com líderes da antiga aliança. Deus não tem compromisso com pessoas que pregam sobre lei. Porque a revelação veio já, e já onde veio a revelação quando Cristo foi crucificado na cruz. E eu não estou aqui defamando nenhuma congregação dos nossos amados, não. Eu estou falando que a letra mata. E aí eu pergunto para vocês: qual é a letra que mata? Muitas pessoas, por não entender esse texto, esse versículo, falam: a teologia mata, pastor. A teologia deixa pessoas frias. Verdade ou mentira isso, igreja? Não, eu não vou estudar muita Bíblia, porque se eu estudar a Bíblia, as pessoas falam que a gente fica louco, fica surtado. Você já escutou isso? É verdade isso? Não, não é verdade. Não é verdade, O próprio Cristo fala, o próprio texto de Mateus fala que Cristo crescia na graça e no conhecimento do coração de Deus. Nós temos sim que examinar claramente. O povo de Corinto foi resistido, porque se você estudar algumas Bíblias que tem estudo, você vai ver o comentário de 1 Coríntios, você vai ver carta de exortação ao povo de Coríntios. 1 Coríntios e 2 Coríntios são cartas de exortação à igreja. Você vai ver que a primeira carta de Coríntios, o Paulo, ele veio exortar totalmente a disciplinar a igreja. Era uma igreja que crescia em tudo e em todas as coisas, mas era uma igreja desorganizada. Pode começar a ler lá que você vai ver. Tinha de tudo na igreja de Coríntios, menos a revelação da graça. Porém, agora a 2 Coríntios, ele já começa a vir trazendo a revelação da graça e do amor de Deus, porque ele entendeu que a igreja já estava melhorando. Abro um parênteses aqui para dizer que 2 cartas foram extraviadas no meio do seu transporte aí. Eu creio que Deus permitiu isso, porque eu acho que tinha muita coisa de Paulo ali. Paulo diz que nós somos capacitados para sermos ministros de uma antiga aliança? Não. De uma nova aliança. De uma nova aliança. Nós somos chamados para ser ministros de uma nova aliança. Isso quer dizer que tudo que está no contexto da antiga aliança não faz mais parte da minha vida. No caso, eu não preciso mais aplicar o conteúdo da lei mosaica na minha vida hoje. Amém? Amém. Você concorda comigo? Amém. Estamos juntos até aqui? Amém. Versículo 6 de 2 Coríntios 3. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata,
mas o Espírito vivifica. A teologia não mata, a leitura bíblica não mata, o seu devocional diário não mata você. Amém? Amém. Isso aí são pessoas que levam para o outro extremo. Você vai ver Paulo chegando na igreja de Bereia, e os bereanos faziam o que quando Paulo citava o Antigo Testamento? Eles examinavam as Escrituras. Você vai ver isso em Atos. Nós temos que examinar a Escritura. Quando o reverendo Hernandes Dias Lopes fala que nós temos que examinar a Escritura como o pregador, ele está pregando, ele está exato nisso. Por isso que hoje eu tenho tentado fazer pregações expositivas para trazer maior clareza ao seu coração. Porque o nosso intuito como os pastores é ensinar a ovelha a caminhar e continuar caminhando no caminho do Senhor. Amém. Não no caminho meu, no caminho do Senhor. Amém. No caminho das Santas Escrituras, amém, da verdade do Evangelho. Amém. Versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado em? Então, o próprio texto já está trazendo a resposta para os nossos corações. Não é a teologia que mata, não é o estudo da palavra de Deus que mata, é a letra que foi gravada em pedras que mata. Qual foi a letra? Qual foi a letra, amados? E aí eu pergunto, já falei, né, que eu já dei um spoiler para vocês, não são 10 mandamentos, são 613 mandamentos. Amém? Amém. São 613. E se você quebrar um deles, você quebrou todos, diz o texto sagrado. Paulo diz que os 10 mandamentos é conhecido como o ministério da morte. Paulo está dizendo que é conhecido como o ministério da morte ou como o ministério da condenação. Está no texto, se você continuar discorrendo o texto, você vai ver. Por isso que hoje a graça e o amor de Deus é a maior revelação que nós, ministros da Nova Aliança, temos que expressar nesses últimos dias da igreja. Amém? Amém. Cristo está voltando, amada igreja. Os sinais da volta do Senhor estão aí. Só você ligar a televisão, você vai ver o que está acontecendo no mundo todo. Vocês viram o que está acontecendo no mundo todo? Começo das dores. No Chile, na Argentina, na Europa, está tendo guerra para todo lado. O povo está se revoltando contra a política. Nós somos aqueles que temos o conhecimento revelado. Nós somos a resposta para esse mundo. Amém. Amém? Amém. Por isso que hoje eu e você precisamos conhecer a graça. A graça é a maior libertação para a igreja. Só sobre a graça eu preguei no meu grupo de convívio. Eu preguei mais de 2 meses sobre a graça. Só esse texto aqui, eu fiquei mais de 1 mês explanando eles. Eu tenho mais de 15 pregações sobre a graça. Porque a graça foi a maior revelação que eu recebi. Eu descobri, pastores, que a graça eu posso entregar em qualquer igreja. Igreja reformada, igreja contemporânea, igreja pentecostal, neopentecostal, tradicional. Porque a explanação da graça eu prego em qualquer igreja. E eu, como um pastor itinerante, eu obrigado, Senhor. Porque agora eu não estou limitado mais a um grupo seleto. A graça é chamada do ministério A graça é chamada do ministério do amor e do Espírito. Amém? Amém. Está lá no texto. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse vivifica aí é a manifestação da graça. Eu coloquei um entre parênteses aqui. A lei veio para governar homens espiritualmente mortos. Você que está escrevendo, escreva isso. A lei veio para governar homens espiritualmente mortos. Porém a graça veio para governar homens espiritualmente vivos. A graça, ela veio para governar crianças e escravos. A graça, ou melhor, a lei veio para governar crianças e escravos. A graça governa homens adultos e livres. Por isso que cada um de nós precisamos ter uma experiência hoje, aqui e agora,
com a graça de Deus. Porque quanto mais você conhece a graça, mais livre você fica. Aleluia. Livre no espírito, livre na alma, livre na mente e no coração. Amém? Amém. O ministério que trouxe a morte estava gravado em pedras. Mas esse é o ministério que veio com a tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mas ainda desfalecesses. O que isso quer dizer? Paulo está dizendo que a lei tem uma glória transitória, até chegar à glória permanente. E quem é a glória permanente? Quem é a glória permanente, igreja? Cristo Jesus e o Espírito Santo. Amém? A glória que veio no rosto, o povo de Israel não podia olhar para Moisés, porque é a glória, mas isso aí é uma glória transitória. Hoje nós possamos olhar para a glória de Cristo? Sim, porque na cruz ele disse: está consumado, está pronto, vem, toma de graça, pode vir, agora está livre acesso. Livro de Hebreus capítulo 10, versículo 19 fala que ele preparou um novo e vivo caminho. Então está preparado. A gente pode entrar no Santos dos Santos e contemplar a glória do unigênito do Pai. Amém? Glória a Deus. Estamos juntos até aqui? Amém. Versículo 8. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? Você vê que eu estou esperando o texto. Ele fala que a glória da lei mosaica foi por um tempo, mas a glória de Cristo, ele é permanente, e ela é mais gloriosa e poderosa. Amém. A graça é um ministério superior à lei. Versículo 9. Será glorioso o ministério que trouxe a condenação? Você preste atenção. Agora Paulo está dizendo que o ministério não é mais morte, mas agora é condenação. Está no texto. Quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça. E quem produz justiça em nós? Cristo Jesus, por meio da obra do Espírito Santo. Aleluia! Toda pregação, todo estudo, todo ensinamento que traz condenação, este pastor, esse líder, está aplicando lei, e lei judaica, lei mosaica na igreja. Amém? Porque isso só traz peso, só traz morte para o corpo de Cristo. O que Paulo está dizendo é: a graça é uma aliança totalmente diferente da lei. Quando Deus fez uma aliança com Adão, foi com Adão que ele fez. Quando Deus fez uma aliança com Noé, foi com Noé que ele fez. Quando Deus fez uma aliança com Israel, foi com Israel que ele fez. Amém? Quando Deus fez uma aliança com a graça, ele fez com ele mesmo. Aleluia. Eu e você, os homens, não estavam na equação, porque toda aliança que o homem faz com outro homem é quebrável. Mas toda aliança que Deus faz com ele, com o Filho, com o Espírito, é eterna. Amém. Não tem como ser quebrado. Amém. A graça não é uma aliança que é feita com o homem judeu, com o homem cristão, gentil. A graça é feita com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Entenda isso. Eu e você, nós não estávamos na equação. Por isso que não pode ser mudada. O que Cristo estabeleceu naquele dia, naquela hora, na cruz do Calvário, nada e ninguém pode mudar aquele fato. Aleluia. Amém. O povo tenta, mas não consegue. Amém. É uma aliança inquebrável, inviolável, é uma aliança eterna. A aliança da graça é uma aliança eterna. Aleluia. Mas Deus é perfeito em toda a sua obra, que foi revelada em Cristo Jesus. E qual é a obra que foi revelada em Cristo Jesus? A obra, uma das obras que foi revelada na cruz, foi a obra da reconciliação dos seres humanos para com Deus. A graça tem a ver com a cruz. A graça tem a ver com o evangelho do amor. Deus sempre irá abençoar nós, pastores, líderes, que pregamos o amor, que pregamos a graça, que pregamos a fé, que pregamos o evangelho simples e puro. Amém. Pregadores da graça, eles têm o favor de Deus em sua própria vida e ministérios. O pastor Gumel falou assim: nossa, Diego, você está bonitão hoje, hein? É a graça, não foi de você? Eu tenho contemplado a graça, já não faz algum tempo. Eu estou no ministério integral, já faz algum tempo.
E quando eu tive a nossa filha Iê, a gente tem uma preocupação de pais. Falei, vai faltar fralda, vai faltar leite, vai faltar. E aí o Espírito dentro de mim falou, não vai. Porque o que está em vós é superior ao que está lá fora. Os seus olhos veem uma coisa, mas o que está construindo dentro que vai trazer. Então todas as vezes que a gente ora, Deus sempre manifesta. Amém. Principalmente eu posso falar que os irmãos que Deus tem me dado para discipular é os que têm entendido o maior ministério da graça. Esses são aqui alguns soldados hoje. Esses irmãos sabem cuidar de mim, da pastora. Eu oro a Deus, parece que Deus fala, parece que eles têm um Wi-Fi comunicado com cada deles. Eu oro num dia, no outro dia, pastor, Deus mandou dar. Pastor, vim trazer minha primícia. Pastor, vim trazer. É o WhatsApp do céu. WhatsApp do céu. Isso é a graça, irmão. Isso não é mérito do dinheiro. É que eu tenho pregado, tenho mudado a vida deles. E não é a minha pregação. É o que está escrito, revelado na palavra de Deus. Amém? Aí eu pergunto para vocês, hoje estamos da lei ou estamos da graça? Se eu e vocês estamos da graça, por que queremos viver na lei? Por causa do homem. Nós não temos mais que viver debaixo da lei. Aí eu pergunto para vocês, a lei foi abolida? Sim ou não? Não. A lei não foi abolida, amados. A lei continua vigente até os dias de hoje, mas para aqueles que nasceram na lei. Como assim? A lei foi feita para os judeus. Então por isso que os judeus hoje, eles falam que cumprem a lei, mas não cumprem. Você sabia que um dos 613, se você ver lá em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14, você vai ver só as bem-aventuranças, né? Só bênção, vitória, milagre, porta aberta, só prosperidade, e glória a Deus por isso. Mas leia o versículo 15 ao versículo 31. Mas se vocês não cumprirem essa lei que eu te ordeno hoje, virá todas essas maldições que eu ordeno através da última maldição da lei. Vocês sabem o que dizer? Não? Se você tem um filho homem ou uma filha mulher, tanto faz, você me deve, você não tem como pagar. Eu vou pegar o seu filho como escravo, porque a lei me ordena isso. Aí eu pergunto, em pleno século 21, você acha que os judeus ortodoxos fazem isso hoje? Então, eles estão cumprindo a lei? Não. Então, como eles batem no peito falando que cumprem a lei? E é isso que a graça veio fazer na minha vida e na sua vida. Jesus não veio para revogar nenhuma lei, ele cumpriu todas. E ele foi o único homem que cumpriu todas na cruz do Calvário. Diga amém por isso. Amém. Obrigado, Jesus, por isso. Amém, aleluia. Não é certo nós dizemos que não estamos mais debaixo da lei, porque nós não colocamos o sábado para o domingo. Não é isso. Isso não é verdade. Mas a lei foi feita para eles. Nós nunca passamos pela lei. Aí eu pergunto, Noé, você acha que viveu na lei? Enoque viveu na lei? Abraão viveu na lei? Isaac? É Jacó? Vocês garantem isso para mim? Oh, Deus sincero, Foi bom. Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, nunca viveram na lei. Nunca viveram na lei. E por que alguns engraçadinhos vêm falar então que não existe dízimo? Que dízimo é da lei? Examine o texto. Abraão ele dizimou na vida de um rei chamado Melquisedeque, estando na graça. O dízimo é da graça, amados. O Cristo foi inserido na lei por causa da revelação da graça. A lei só veio por causa de um acidente. Eu queria ter tempo para explanar, vamos com ele. Abra comigo Gálatas, eu quero fazer uma ponte com vocês, que eu quero, agora eu vou começar a clarear o que eu comecei com o sul.
A pastora falou que eu posso pregar até meia-noite hoje, porque a minha mãe trabalha. Estou brincando, a minha esposa é a primeira, que acorda 4h30 da manhã. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 8 em diante. Agora vai ficar claro para vocês, tudo que eu fiz é só a introdução para vocês, tá? É só a introdução, que eu estou expondo o texto. Agora que eu vou começar a explanar o que eu quis dizer lá em 2 Coríntios. Acharam? Gálatas 3:8. Prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios. Como não é os judeus? Você nunca viu isso na sua Bíblia? Está escrito aí, ó, prevendo as escrituras que Deus justificaria pela fé os gentios. Isso está além da lei, isso está antes da lei mosaica, isso está antes do Sinai. Por quê? Vamos continuar o tanto. O plano original de Deus nunca foi a lei, e sim a fé. Porque a Bíblia fala desde Gênesis até o Apocalipse sobre a fé em Deus, a fé em Cristo. Amém? O texto está dizendo que Deus pregou o Evangelho antecipadamente para Abraão. Vou dar um choque em vocês. Vocês concordam com isso ou não? Que Deus pregou primeiramente para Abraão ou não? Vamos cantar o texto. O texto está dizendo que Deus antecipou o Evangelho da graça para Abraão. Deus apareceu pessoalmente para Abraão e disse assim: Abraão, vem cá, meu filho, senta aqui no colo do pai, que eu quero pregar o Evangelho da graça para você. E Deus começou a anunciar as grandezas do que ele faria. Porque se você ler Efésios capítulo 2, você vai ver que Deus antecipou o quê? O fim desde o princípio. Está lá no texto. Você vai ler Isaías 46, mesma coisa. Que Deus anunciou o futuro desde o começo. Desde o começo está revelado. E aqui Deus falou assim: Abraão, senta aqui que eu quero pregar o Evangelho para você. E qual foi o Evangelho que Deus pregou para Abraão? Lembra que eu fiz a primeira pergunta para vocês? Qual é o Evangelho? Qual é o Evangelho que Deus o Pai pregou para Abraão? Está lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração aquebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Foi esse Evangelho que Deus pregou. Por isso que eu falo, não existe 3 evangelhos, existe só um Evangelho. O Evangelho do amor, o Evangelho da graça, o Evangelho da reconciliação dos homens. Amém? Amém? Foi esse Evangelho que Deus pregou para Abraão. Foi esse Evangelho que Cristo pregou para nós. Foi esse Evangelho que impactou minha vida em outubro do ano passado. Quando eu pregava sobre o Antigo Testamento, eu tinha muitos resultados. Mas na hora que eu comecei a pregar sobre a graça, foi um resultado extraordinário, sem medida. É assim que onde que eu prego essa mensagem, é esse olhinho que eu vejo em todos os lugares. As pessoas ficam chocadas, como eu falei no começo, que eu ia chocar vocês. Mas eu ia chocar vocês para reposicionar vocês num lugar de liberdade em Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. O texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 6, está escrito assim. Gálatas 3:6. Prevendo as escrituras que Deus justificaria pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Está escrito isso na sua Bíblia? Sim. Sim, irmão? Sim, família? Sim. Aleluia. O que isso quer dizer? Que Deus pregou o Evangelho a Abraão 430 anos antes da lei. 430 anos antes. Não tinha lei para Enoque, para Moisés, para Abraão, para Isaac, para José. Não tinha. Como eles viviam? Pela graça. Como eu já falei, a graça revela a fé. E quem é graça é fé? Uma pessoa chamada Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. Amém. Aleluia. Nunca passamos pelos sinais. Nós somos o povo da cruz. Porque na cruz Deus, através de Cristo, restaurou o Evangelho da graça
Está dizendo que ele preveu, primeiramente para Abraão. Por isso que eu falei, Abraão, senta aqui que eu quero contar as boas novas para você. O que o meu filho Jesus vai fazer lá na frente. E diz as Escrituras que ele sorriu, ele se alegrou. Você já leu isso na sua Bíblia? Não. Precisa examinar as Escrituras. Ele se alegrou. E isso gerou fé. Aí eu pergunto, como no meio do deserto, um homem com 70 e poucos anos, 75 anos mais ou menos, uau, vai chamar Ramos. Vamos voltar aqui, gente. Como eu posso dizer que Abraão não foi justificado? Se um homem de 75 anos saiu no meio do deserto, através de ouvir uma voz, mas deserto é só areia. Vai para Nova Canaã, vai para Canaã, Abraão. Onde que é? Só tem areia. E por isso que ele foi o primeiro homem chamado homem de fé, porque ele saiu a caminhar. E aqui eu aprendo outra coisa, que quando a gente tem uma ordem de comando, nós temos que caminhar, nós temos que marchar. Fé e obediência, igreja. Lembra dessa mensagem? Fé e obediência. Eu ia falar isso, acontece isso. A fé gera obediência e a obediência gera conquista. Diga amém por isso. Amém. A fé é ouvir de Deus e a obediência faz tudo dele. Aí, ó, estamos ligados, né? Estou dando continuidade às ministrações. Deus sempre pensou na salvação dos gentios pela pregação da fé. Deus sempre pensou na salvação dos gentios pela pregação da fé, pelo evangelho da graça. O que isso quer dizer? Que Cristo veio para todos. Amém. Os judeus acham que o Deus dele é o único Deus exclusivo, mas Deus nunca quis ser um Deus exclusivo. Aleluia. Porque ele sempre revelou a tribos, povos, línguas e nações. Aleluia. No Antigo Testamento está revelado isso. Amém? Amém. Isso começou a clarear para vocês agora. Paulo foi o precursor da revelação da graça. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: eu não me envergonho do evangelho no qual tenho pregado. Qual é o evangelho que Paulo tem pregado? E aonde está escrito isso? Está escrito na Bíblia, o evangelho que Paulo pregava. Anote aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Está escrito assim: todavia não me importo e nem me considero a minha vida algum valor para mim mesmo, se tão somente pudesse terminar a corrida e contemplar o ministério que o Senhor Jesus Cristo me confirmou através do testemunho e através do evangelho da graça de Deus. Está escrito aí no seu texto. Qual é o evangelho que ele pregava? Da graça. E quem foi Paulo? Um rabino que foi instruído por Gamaliel, um dos maiores rabinos do seu tempo, um cara que manjava muito sobre a lei, e foi um dos maiores apóstolos de Cristo, porque ele soube equilibrar na balança da fé o que é lei, o que é graça. Paulo pregava o evangelho da graça, e abaixo de Cristo Jesus, ele ainda continua sendo um dos maiores apóstolos. Aleluia, glória a Deus. Porque ele não trouxe condenação, ele trouxe reconciliação. Aleluia. Amém? Amém. É esse evangelho que temos que pregar: o evangelho da graça, o evangelho da reconciliação, o evangelho do amor. É esse evangelho que Abraão creu, é esse evangelho que fez Abraão acreditar na promessa do seu filho Isaac. Aí eu pergunto: o filho da promessa é Isaac? Ah, pastor, você está vindo aqui, você está desconstruindo tudo aquilo que eu já escutei há 40, 50 anos de fé. Você está dizendo, Gálatas 3:6, considere exemplo de Abraão, que ele creu em Deus, e isso foi acreditado ou debitado em sua conta como justiça. Amém? O evangelho que Cristo foi ungido para pregar, o evangelho que os apóstolos foram ungidos para pregar, é esse evangelho que temos que pregar. Eu tenho certeza, porque eu tenho plantado isso, eu tenho colhido isso. Eu comecei a anunciar o evangelho do amor na nossa comunidade, no nosso convívio. As pessoas têm se chegado. De uma forma ou de outra, tem nos procurado. E olha que é igual o pastor nesse dia conversando com o particular do pastor Guilherme.
Eu sou meio duro, né, pastor? Numa linha de pensamento. Mas é esse evangelho que tem atraído as pessoas. Aí eu pergunto para você: a graça dá direito para mim, para você pecar? E tem alguns engraçadinhos no nosso meio que falam que a graça, a gente pode fazer qualquer coisa porque é graça. Nós estamos no ministério da graça. Não é isso, amados. A graça é uma graça consciente. A graça não aboliu nenhuma lei. Amém? A graça é superior à lei. No Antigo Testamento você tinha para cometer adultério, você tinha que consumir o adultério. Agora na lei só de olhar, um olhar malicioso, já pequei. Na lei eu precisava cometer o suicídio matando uma pessoa. Agora só no meu coração, se eu falar assim, eu quero que ele morra, já cometemos o pecado da morte. Então nós temos que examinar. Posso falar com maior segurança, não estou tocando o nome de Deus. Não assiste Caio Fábio, irmãos. Não assiste ele. Ele não sabe o que fala. Infelizmente, ele para mim, ele caiu da graça. Ele saiu da revelação da graça. Porque a graça que o Caio Fábio prega é uma graça de libertinagem. Leva as pessoas a falar mal da liderança, a falar mal da igreja local, a falar mal da igreja evangélica. E nós não estamos aqui para falar mal de ninguém, nós estamos aqui para cuidar das pessoas. Amém. Amém? Então eu fiz esse ressalve aqui. Eu sei que está sendo filmado, mas eu estou consciente daquilo que eu falo. Um exemplo sobre a graça é a graça de José do Egito. José tinha alguma lei vigente reinando sobre no tempo de José? E por que ele não cometeu o pecado do adultério com a Patifona? Essa foi boa. Vocês gostou, né? Não é? Se não é de Potifar, é Patifona. Por que ele não cometeu? Porque ele tinha temor a Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Deus da graça. Ele tinha temor. Então a graça no meu coração, no seu coração faz o quê? Gera temor. Gera temor, gera reverência diante das Santas Escrituras. Amém? Amém. Ele poderia pegar com ela? Sim, poderia, não tinha lei que conduzia ele, que apontava aqui, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Não, ele podia cometer esse delito, mas não tinha, porque ele tinha temor. Então não vem falar para mim que a graça pode tudo. Tudo eu posso, mas nem tudo. Posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então é isso que nós temos que ser cuidadosos. Eu posso falar que a graça não foi nem de graça nem para nós. Porque depois que você experimenta o Evangelho da Graça, você tem que se reposicionar. Você tem que se afirmar. Verdade. Com a palavra de Deus. Verdade. Amém? Amém. Costumo dizer aqui, eu fiz um comentário aqui. Jó ele foi contemporâneo de Abraão, certo? E ele não viveu no tempo da graça. E por que ele não condenou Deus? Por que não condenou seus amigos? Porque ele tinha temor a Deus. Ele poderia ter mandado matar os seus amigos quando ele levantou falso testemunho contra a vida dele. E ele era um homem super rico. Mas a graça fez ele que amar o seu próximo, passar misericórdia com o seu próximo. Afinal, que no capítulo 42 de Jó, você vai ver que Deus restaura tudo e também restaura o quê? A amizade que ele tinha com os amigos, através do amor. Amém? Amém. Gálatas 3:9, eu estou concluindo. Assim, que os sãos da fé são abençoados juntamente com Abraão, um homem de Fé. Isso aí. Versículo 10. Já que não são pelas práticas da lei que estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar toda coisa escrita no livro da Lei. Então todo aquele homem que não pratica a lei, ele é anátema. É a palavra usada no original, é anátema, é maldito. Aqui está a resposta, porque muitas igrejas
não rompe, não cresce, não frutifica, porque ele está trazendo jugo, fardo, peso, condenação para o rebanho de Deus, para o povo de Deus. Aqui está, porque eles querem fazer a aplicação do Antigo Testamento, nós vivemos no Novo Testamento. Isso eu não estou falando da gente ser rebelde, de ser libertino, não. Estou falando da gente ser fiel à nossa liderança. Amém? Se você não concorda com a liderança que você está te servindo, peça a bênção para eles e tchau. Mas seja fiel. O apóstolo Luiz Hermínio diz uma coisa e é verdade isso. O rebelde não é aquele que sai. O rebelde é aquele que fica falando mal da liderança. E isso não é graça. Isso é rebelião. O Pentecoste começou lá. Paulo está dizendo que todo aquele que pratica a lei está debaixo de maldição e de condenação. Versículo 11. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá Pela fé. Então não é pela lei, é pela fé. E fé em quem? É em Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual é a nossa aliança? É uma aliança de fé. É uma aliança de fé. Por isso que a nossa aliança não pode ser quebrada, porque a fé não pode ser quebrada. A fé pode ser desfiada, mas não quebrada. Amém? A fé fala da graça. A graça fala de uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Aleluias. Versículo 12. Vamos lá comigo. Estou fazendo uma explanação rápida agora. Versículo 12. A lei não é baseada na Fé. Pelo contrário, quem pratica essas coisas viverá por ela. E aí eu pergunto, já fiz um comentário antes. Os judeus vivem pela lei? Não. Eles não vivem como eles vivem. Nem eles vivem. Versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito em nosso Lugar. Então, para nós, quando eu falei que nós não nascemos mais no Sinai, nós nascemos em Sião. Por quê? Porque nós nascemos na cruz. Na cruz não tem maldição. Na cruz tem o que? Libertação. Aleluia. Tem liberdade no Espírito. Aleluias. Esse versículo está escrito: Cristo nos redimiu da maldição. Sim, da maldição. Qual foi a maldição que Cristo nos redimiu? Da lei. E qual é a última maldição da lei? Eu falei. Escravidão do filho. Então, do que Cristo nos redimiu? Da orfandade. Por que da orfandade? Porque lá no Éden, o que o nosso adversário fez? Ele tomou o quê? A filiação de Adão e Eva. Ele tirou a chave de Adão e Eva de filhos. Uau! Choquei vocês de novo, né? E o que Cristo faz na cruz do Calvário? Por isso que eu falei que o Evangelho da Graça é um Evangelho de reconciliação, é um Evangelho de paternidade. Jesus, um dos primeiros benefícios que Jesus faz para mim e você desfrutar no Evangelho da Graça é a filiação. Nós somos filhos de Deus. João 3,16. E assim segue. Amém? Amém? Nós somos filhos. Então essa foi a primeira coisa que o diabo veio para roubar da gente. Conseguiu Adão e Eva. Mas em Cristo Jesus foi a primeira coisa que Cristo restaurou na minha vida e na sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Ele nos redimiu da orfandade. A palavra órfão significa destituído. Isso não quer dizer sem pai. Isso quer dizer que perdeu seu lugar de atuação. Isso que está escrito no original hebraico. Na verdade, nós fomos roubados quando o diabo nos enganou no jardim do Éden. Mas em Cristo Jesus, a primeira coisa que Cristo fez foi nos restituir no lugar de afiliação diante dos olhos de Deus. Quando Deus olha para mim, não olha mais para o velho homem, olha o novo homem, nascido da água e do Espírito. Amém? Amém. Isaías 61:2 fala que a bondade do Senhor e a ira do Senhor é no mesmo dia. Como eu interpreto isso? Porque isso está no Evangelho da Graça. A bondade do Senhor e a ira do Senhor serão aplicados no mesmo dia. Você sabia disso? Uau! Isaías 61, versículo 1 e 2 está escrito isso. A ira, a bondade do Senhor
E a ira do Senhor serão manifestas no mesmo dia. Bondade para aqueles que o temem e ira para aquele que desonra. No dia de Cristo, no dia que Cristo, na sua segunda volta, Ele descerá no monte de Israel, no monte das oliveiras. Amém? Amém. Muitos serão, nós celebraremos, para nós serão bondade, porque está se cumprindo na nossa vida a profecia, que a gente vai voltar para a casa do Pai, como está escrito em João 14. Amém. Mas e para aquele que desonra? Serão no dia da vingança do Senhor. E quem será a vingança? Primeiro para Satanás, seus anjos caídos, como diz o texto, e para aqueles que desonram, para os filhos da ira. Isso não, essa aplicação faz para nós o que? Nós desfrutamos hoje da graça, para que amanhã a gente não venha colher a ira de Deus. Amém. Muitas das pessoas não entendem. Falei isso para minha sobrinha hoje. Deus amou todos. Sim, está escrito no texto. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Mas todos serão salvos? É isso que as pessoas não entendem. Aí eu pergunto, Deus, nós não seremos salvos. Se a gente precisa de um Salvador, por quê? Porque a nossa aliança foi quebrada no Éden, certo? Pelo pecado. E o que é que se acendeu no coração de Deus? Foi o amor ou foi a ira? A ira de Deus. Amado, deixa eu abrir um parênteses aqui. O Evangelho da Graça te livra da ira de Deus. Amém? Você não precisa ter medo do inferno. Você não precisa ter medo do diabo. Você tem que ter medo da ira de Deus. Porque foi para isso que Cristo veio na cruz. Ele veio para apaziguar a ira de Deus. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vai mais olhar com os olhos fumegantes. Ele vai olhar com os olhos de Cristo. Porque o sangue de Cristo está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porém, sedes ouvides a voz do Senhor teu Deus, para não cumprir todos os seus mandamentos. Os seus estatutos que hoje te ordeno não virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. Isso está escrito em Deuteronômio, certo? 28:15. Gálatas 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, toda a escravidão de sermos órfãos e escravos. Versículo 14. Isso para que Cristo Jesus, as bênçãos de Abraão chegassem aos Gentios. As bênçãos De Abraão. Então, se os judeus são abençoados, nós também somos abençoados. Amém. Diga amém por isso. Amém. Eu estava vendo um negócio no YouTube essa semana, por que os judeus são prósperos? Aí eu faço a pergunta, por que os cristãos não são prósperos? Se as bênçãos de Abraão foram, ele visou os gentios, nós somos gentios. Então você tem direito à herança de Abraão. Eu costumo dar uma bênção apostólica no grupo de convívio, que toda sorte de bênção que está em Cristo Jesus recaia sobre a sua vida, mas que toda sorte de bênção que nosso pai na fé Abraão conquistou também corra atrás de ti. Amém. Amém? Amém. Versículo 14, então está escrito: isso para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios, para que recebemos a promessa do Espírito mediante a fé. Qual foi a promessa do Espírito? Você acha que a promessa do Espírito foi dada em Joel? A promessa do Espírito Santo não foi dada em Joel 2. A promessa do Espírito foi dada em Abraão. E eu posso falar que o filho da promessa também não é Isaac. O filho da promessa é Cristo. Está no texto. Se você examinar, você vai ver. E Abraão recebeu a promessa pelo Espírito pela fé, e nós também. Deus tirou Abraão do Ur dos Caldeus, e nós também saímos do mundo para estar hoje na nova Canaã em Deus. Qual é a promessa que Deus fez a Abraão? Está escrito isso em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para que a terra que te mostrarei, como eu já disse, e te fartirei uma grande nação, te abençoarei grandemente, e o teu nome tu serás uma bênção. Eu te abençoarei e abençoarei aqueles que te abençoarem. Amém? Porque esse é o Evangelho da Graça. Porque o que está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 5, que nós temos que, aqueles que nos perseguem, nós temos que perseguir eles? Não, nós temos que orar por eles. Versículo 15.
Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular o testamento depois de ratificado, nem acrescentar algo. Aqui está a aliança de Deus com Ele mesmo, a aliança da graça. Ninguém pode desfazer alguma coisa ou quebrar, porque não tem um homem na sua ocupação. Versículo 16 de Gálatas. Assim também as promessas foram feitas a Abraão, ao seu descendente. Preste atenção agora, ao seu descendente. As Escrituras não diz aos seus descendentes, como se está falando de mundo, mas ao seu descendente, dando a entender que Cristo é o seu descendente. É isso que está escrito aí? Leia! Uau! Está aí na sua Bíblia. Então a promessa de Abraão não era Isaac, a promessa de Abraão era Cristo Jesus. Está no texto. Isso aí é a palavra revelada do apóstolo São Paulo. Quem é o descendente de Abraão? É Isaac ou Cristo? Cristo. Cristo é o plano original de Deus para as nações, sempre foi. Versículo 17, quero dizer isso, a lei veio 430 anos depois, e não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar as promessas. Quem veio primeiro? A lei ou a graça? A graça. Está no texto, versículo 17. Você está vendo? Está aí na sua Bíblia. Faz quanto tempo que você lê a Bíblia e você nunca teve uma explanação tão grave assim? Não é verdade? Eu creio que isso te libertou nessa noite. Amém. Amém? Eu tenho muitas coisas para falar aqui, mas eu quero parar porque eu quero honrar o horário. Mas eu creio que até aqui eu creio que já deu um desejo de quero mais. A você a continuar a cavar as pepitas de ouro da graça. Fique de pé comigo, vamos orar. Só para eu encerrar aqui o texto, pois a herança depende da lei, já não depende da promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante a fé. Então todas as promessas Cristo conquistou na cruz para mim e para você desfrutarmos de uma liberdade de espírito que a graça nos faz e nos permite. Amém? Feche seus olhos. Pai de amor e de muitas graças, te agradecemos uma vez mais pela gloriosa oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite de poder trazer uma semente, Senhor Deus, de fé, de esperança, de amor ao coração de cada ouvinte nessa noite, Pai. Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor me deu de explanar o texto sagrado, Pai, e poder trazer um pouco mais de alívio, um pouco mais de liberdade no Espírito para essa comunidade, Pai. Pai, que a partir de hoje eles não venham parar somente aqui, Pai, mas que a partir de hoje o Teu Espírito Santo e a liderança dessa igreja venha empurrar eles a entender, a compreender, a discernir a revelação do Teu coração, a revelação do Teu amor, a revelação da Tua graça, Pai. Porque quanto mais conhecemos a graça, mais livres se tornaremos do Espírito, Pai. Nos livres de toda a condenação da lei, nos livres de todo o jugo da lei mosaica, nos livres de toda a maldição, Pai. E nos dá, Senhor, a liberdade de espírito que o nosso Salvador Jesus Cristo conquistou na cruz. Que o Espírito Santo nos ajuda a continuar, Senhor Deus, a viver e a desfrutar desse Evangelho, Pai. Assim eu oro e eu abençoo cada família aqui representada, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o nome de Cristo Jesus. Aleluia. Olha para o seu irmão e diz assim para ele: desfruta da graça, desfruta de Cristo. Diga de novo: desfruta da graça, desfruta de Cristo. Amém? Amém? Nós agradecemos a Deus. Olha, até eu, irmão, aprendi muito, viu? Porque a gente passa pela Bíblia, a gente não entra na Bíblia. E a Bíblia diz que a gente perece por falta de conhecimento. Tem um conhecimento que tem que me levar para o entendimento. E o entendimento vai me levar para a prática. E a prática me coloca no lugar. É isso que a gente está aprendendo aqui, não é, igreja? Não é? Conhecimento, entendimento, que me leve para dentro da prática, para que eu possa sofrer o que Deus tem para mim. Isso é graça. Isso é Cristo. Amém?
nós te agradecemos. Porque, Deus amado, o Senhor é justamente isso, profundo em tudo que tu és e na tua palavra. Como já temos orado neste lugar, abre os olhos do nosso entendimento à luz da tua palavra, porque nós queremos desfrutar do entendimento, de um conhecimento que nos leve a ti na profundidade. Nós não podemos servir a um Deus tão profundo de uma maneira tão rasa, sem entendimento. O entendimento me leva a uma prática de vida que me condiciona a Cristo. E quando eu sou condicionado a Cristo, eu vivo o que Ele é, eu vivo o que Ele tem. Então abre os olhos do entendimento da tua igreja, ilumina os olhos do nosso coração à luz da tua palavra, por meio do teu Espírito. Porque já é um tempo, Pai, onde a tua igreja precisa ser levada a um entendimento de prática, para ser liberta e desfrutada do que o Senhor tem. Obrigado pelo Espírito. Obrigado pela vida do teu filho que tem mergulhado dentro dessa verdade. Por este novo tempo que o Senhor tem levado ele a entender. E seja o Senhor a edificar, a construir e a aperfeiçoar aquilo que o Senhor mesmo começou. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele faça resplandecer sobre nós a sua glória, a sua luz. Que a unção do seu Espírito nos capacite a viver esta graça. Que as bênçãos de Abraão estejam sobre nós, para que possamos desfrutar, porque a bênção de Cristo nós temos, pois Ele conquistou na cruz. Que o Senhor dê uma semana abençoada para cada um dos seus filhos, levando a cada um de nós a usufruirmos da tua verdade, no novo entendimento. Em nome de Jesus. Obrigada àqueles que estão nos visitando. Sintam-se à vontade para estar quando quiserem aqui. Você não vai embora sem antes dar um abraço, 2, 3, 5 e você vem. A graça é de graça, mas a santidade tem um preço.